Olá, como estamos? Espero que todos muito bem. Vamos colocar aí na página 481 para a gente poder dar uma olhadinha nesse assunto aí, nesse tema de hoje, que fala sobre denotação e conotação. E o que seria isso? Vamos ler aí comigo, acompanhando ali no livro. Denotação. Lá no item 3, estudo de língua, conotação e denotação, encontraram? E aí nós temos algumas frases aí lá no lado, na coluna do lado direito, né? E aí nós temos as frases, primeiro, segundo parágrafo. Denotação, vamos lá? Ocorre quando as palavras são empregadas em seu sentido literal, ou seja, como se encontram registradas em um dicionário no seu significado usual. Só vou pedir a vocês que tenham um pouquinho de atenção a isso, tá? Porque eu percebi que em uma aula que nós tivemos, uma certa palavra surgiu, uma dúvida de compreensão do seu significado, e o aluno recorreu ao dicionário e trouxe informações do dicionário. É preciso vocês entenderem que o dicionário ele vai trazer informações, né, sobre a palavra no seu sentido literal, como está dizendo no livro, mas ele também vai trazer informações da palavra no sentido figurado, certo? Então, assim, a gente precisa ficar atento porque o dicionário ele deixa isso claro ali para a gente, né? Geralmente, a primeira e a segunda anotação que ele faz é referente ao sentido literal real da palavra e depois ele coloca possibilidades, né, de outros usos da palavra. E aí essas possibilidades estão dentro do sentido figurado, tá bom? Então só vamos acrescentar essa informação aí no livro. O dicionário traz o sentido literal, mas ele traz também o sentido figurado, certo? E aí quando a gente fala de denotação, a gente fala da palavra no sentido real dela, né? Vamos ver como isso funciona. Aí nós temos o seguinte exemplo. Na infância, meu pai costumava nadar nesse rio. Observem que a palavra em destaque é a palavra rio, certo? É essa palavra que vai ser analisada numa situação e na outra, no sentido denotativo e no sentido conotativo. Aí quando eu falo que na infância meu pai costumava nadar nesse rio, eu estou dizendo que ele nadava no rio, né? No lugar ali onde tem água, né? Que passa aquela água, enfim, né? Água de rio. Então, aí eu tenho a palavra no seu sentido real, no seu sentido denotativo. A palavra rio foi empregada no seu sentido real, ou seja, significando o curso da água. Já a conotação, estão acompanhando comigo, acontece quando o termo é empregado de forma inusitada, simbólica, dentro de um contexto específico de comunicação. E aí eu tenho um outro exemplo também com a palavra rio. Ele chorou um rio de lágrimas. Pensem comigo. Quando a gente pensa em rio, a gente pensa em muita água, né? E pensar que alguém chorou um rio de lágrimas, não é isso? Pensar que alguém chorou um rio de lágrimas, a gente tem que primeiro pensar que o corpo humano não comporta um rio, né? E a gente tem parte do nosso corpo composto de água, porém não chega à proporção de um rio. Então, quando eu falo que alguém chorou um rio de lágrimas, eu estou colocando essa palavra no sentido figurado, no sentido conotativo, beleza? Isso daí é um recurso, né, da linguagem literária, tá bom? Então aí esse rio não está se referindo ao mesmo rio que o meu pai nadava quando ele era criança, né? Esse é o exemplo. Na infância, né? É a mesma coisa. Ele na infância ele costumava nadar em determinado rio, mas o rio de lágrimas que alguém chorou não é esse rio que a gente nada, beleza? Então, sentido denotativo, sentido real, sentido conotativo é a palavra no seu sentido figurado, é fora do seu sentido real, para criar um recurso expressivo, né? E volto a dizer, geralmente esse uso se faz na literatura. Vamos dar uma olhadinha aí, que aí vem dizendo assim: os recursos linguísticos que utilizam palavras ou estruturas de forma não literal, ou seja, na forma simbólica, são chamadas de figuras de linguagem.
Tais recursos agregam expressividade e criatividade aos textos e, por isso, são muito empregadas na literatura e na publicidade, pois contribuem para criar um efeito inesperado que surpreende o leitor. Dependendo do aspecto que abordam, as figuras de linguagem se classificam em. E isso daí vocês vão estudar mais adiante, principalmente em todos os anos do ensino médio. Tá bom? Nós temos que tipos de figuras de linguagem? Nós temos figuras de palavras, figuras de sons, figuras de pensamento e figura de sintaxe. Certo? Então, eu vou pedir a vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso melhor lá no WhatsApp, para vocês pesquisarem exemplos de palavras que estejam sendo empregadas fora do seu sentido real. Vou pedir para que vocês analisem uma música. A música é Morena de Angola, eu acho que é do Chico Buarque, né? Mas ela foi cantada pela Clara Nunes. Ela foi interpretada pela Clara Nunes. Vou pedir a vocês para analisarem essa música. Lá no WhatsApp eu vou dar maiores detalhes sobre isso. Tá? Mas é o importante que fique claro nessa minha explicação aqui, nesse vídeo que eu estou preparando aqui para vocês. Denotativo, sentido real. Conotativo, sentido figurado. Por exemplo, quando eu digo que o coração de alguém é um coração de pedra, eu não posso afirmar que um humano, uma pessoa, tenha dentro da composição lá do seu corpo, dos seus tecidos, dos seus órgãos, pedra. Eu não posso afirmar isso. Mas quando eu digo que alguém tem um coração de pedra, eu estou dizendo que aquela pessoa tem um coração duro, né? Uma pessoa difícil, talvez uma pessoa rancorosa. Por isso que eu digo que é um coração de pedra. Isso é o sentido denotativo, certo? Isso é o sentido figurado que eu faço, né, no uso ali das palavras, porque eu tenho uma intenção com isso. Muitas vezes essa possibilidade aí é literária, né, de fazer uso das palavras fora do seu significado real para provocar aí algumas reflexões e até, dependendo da situação, para dizer o que precisa ser dito sem ser tão direto ou taxativo. Tá bom? Lá no WhatsApp a gente volta a conversar um pouquinho mais sobre isso e a gente vai fazer algumas análises sobre essas palavras aí, principalmente as palavras fora do seu sentido real. Tá bom? Então até daqui a pouquinho.